Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com vocês. Nós vamos começar agora o estudo número 12 do estudo Ouvindo a Voz de Deus, o Santuário de Deus, né? Então, antes de nós começarmos o estudo, é bom a gente render uma prece a Deus, né? Vamos orar então? Senhor Deus, esteja com o nosso amigo que está estudando a palavra de Deus comigo e esteja comigo, ó Pai. Que a tua presença seja manifesta em nossas vidas e nos ajude a entender a tua palavra. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O santuário de Deus. O santuário da terra era um modelo do santuário celestial. Por quê? Do mesmo jeito que tinha um santuário lá no céu, um santuário que existia, que existe, né? E antes da terra ser formada já existia esse santuário celestial. Deus pediu para Moisés fazer um modelo que nós vamos comentar hoje, certo? Então, Jesus realizava duas tarefas no santuário celestial: a intercessão como nosso sumo sacerdote e a obra de juízo que antecede a sua segunda vinda. Então, ele está fazendo esses dois trabalhos lá, certo? A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado. O que ele faz agora e o que fará no futuro. Então nós devemos saber isso. Então nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus para entender isso, certo? Agora, que pedido especial fez Deus a Moisés? No Êxodo 25, versículo 8, lá diz assim, vamos lá então? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, mas se você continue lendo o Êxodo 20, versículo 8, que você vai entender que tem mais uma resposta que nós vamos falar daqui a pouco, que vai falar que a gente vai falar sobre ele. Então, Deus pediu para fazer o quê? Um santuário. Para quê? Para que ele pudesse habitar no meio deles. Então, lá no passado, o próprio Deus habitou no santuário que Moisés e o povo de Israel fez. Ele estava no meio deles e acontecia os milagres, as coisas aconteciam lá, certo? A presença de Deus, como nós vemos no livro de Êxodo, né? E também como no livro de Gênesis. Então vamos responder. Então, e me farão o quê? Um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aí continuando o verso, vê pois que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado. Olha só, mostrado na onde? No monte. Então esse foi o pedido que Deus fez para o povo, para Moisés. E Moisés fez segundo como ele viu o celestial. E Deus mandou ele escrever tudo, as medidas de todos os móveis, de tudo que tinha dentro do santuário, certo? No livro de Hebreus 9, 3, 6 e 7, no livro de Êxodo 26, versículo 33, também fala sobre isso, certo? O santuário era dividido em dois compartimentos. O primeiro lugar era um lugar santo, certo? O segundo lugar, que era dividido por uma cortina, que tinha uma imagem de dois anjos, era o Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança tinha uma tampa com dois anjos, querubins, encostando uma ponta da asa na outra, assim, que era o propiciatório, onde aparecia Deus, Deus ficava ali. E dentro da arca ficava a lei de Deus, escrita pelo dedo dele, a tábua dos 10 mandamentos. Que ali, naquela hora ali, chamava-se Shekinah, quando Deus entrava no Santíssimo e aparecia ali, certo? Então ele era dividido em dois compartimentos. O lugar santo, que era antes da cortina, onde tinha uma mesa com 12 pães, o candelabro com 7 lâmpadas, 7 luzes, né, 7 velas, e o altar onde faziam incenso, que saía fumaça ali, certo? Então são dois compartimentos com os seus móveis neles, certo? Vamos lá então. Como era o santuário? Pergunta 2, né? No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário e continha a mesa com os pães asmos, como eu falei, o candelabro e o altar de incenso, que nem está escrito em Êxodo 40, versículo 22, 24 e 26, certo? E como era o santuário? Pergunta, no lugar santíssimo, no sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação. Então, no primeiro compartimento, no lugar santo, o sacerdote, então tinha sacerdote e tinha o sumo sacerdote. O sacerdote entrava todo dia
às 9 da manhã e às 15 da tarde, que era o sacrifício da manhã e da tarde. Ele fazia isso e ele espargia o altar, o sangue do sacrifício lá no lugar santo. E uma vez por ano tinha o sumo sacerdote, que ele entrava direto no Santíssimo para ir lá ministrar ali, certo? Então, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês. Olha só, tá vendo aí? Ali se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, como eu já comentei com vocês, com as tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão que floresceu, como descrito na palavra de Deus. Depois você leia lá. Isso está escrito aonde? Em Êxodo 40, versículo 20 e versículo 21. E também no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 3 e 4. Um véu separava esses dois compartimentos. Onde está escrito isso? Em Êxodo 26, versículo 33. À frente do lugar santo ficava o pátio, o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes se lavavam as mãos. Então tudo isso é interessante e eu estou falando para vocês. Tinha o pátio, a pia e o altar do holocausto, onde ali sacrificava o animal, certo? Como eu já disse, está escrito em Êxodo 40, versículo 29 e versículo 30. Daqui a pouco eu vou dar um desfecho de tudo isso, tá bom? Vamos lá então, continuando. O santuário ele tinha que ser móvel e cercado, que nem diz em Êxodo 40, versículo 33. E teve a sua construção aprovada por Deus. Onde está escrito isso? Em Êxodo 40, versículo 34 a 38. Então, só relembrando, o santuário tinha era cercado, certo? Tinha uma cerca quadrada, ele tinha um altar de holocausto e depois tinha uma pia. E aí se entrava no lugar santo o sacerdote e no segundo lugar o Santíssimo, onde adentrava somente o sumo sacerdote. Olha que interessante, né? Então, em que consistia o serviço diário? Isso está onde? Em Êxodo 29, versículo 38 a 42, certo? Em que consistia o serviço diário? O que se fazia nesse serviço diário que o sacerdote ministrava? Vamos ver na Bíblia? Êxodo 29, versículo 38 a 42. Acontecia isso aqui, ó. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, que eu falei para você às 9 da manhã, né? E o outro ao pôr do sol, com um cordeiro e a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Olha só. Então, isso era oferecido lá. E também, continuando, né? E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares e libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Só que era vários sacrifícios, fora o que o sacerdote tinha que trazer, os pecadores também levavam as suas ofertas. Então eles começavam o sacrifício às 15 da tarde, para dar tempo de até no pôr do sol sacrificar tudo, certo? Só que esse cordeiro ele era sacrificado às 15 horas da tarde e os outros até no pôr do sol. Antes de entrar o sol, eles acabavam todos os serviços e iam fazer os seus afazeres para a guarda do sábado, certo? Então vamos lá. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrei para falar contigo ali. Encontrarei, né? Está dizendo lá. Então o Senhor vai encontrar com o povo, na onde? À porta da tenda da congregação. Ele vai encontrar para conversar, para falar com o povo ali. Olha só, onde está escrito isso? Êxodo 29, versículo 38 a 42, certo? Em que consistia o serviço diário, então? O que ele tinha que fazer? Oferecer 2 cordeiros. Ele tinha que fazer o quê? Oferecer 2 cordeiros. Esse era o serviço diário. Um de manhã, às 9 da manhã, e o outro às 15 da tarde.
tá bom? Isso, para que era esses 2 cordeiros? Era para aquelas pessoas que não tinham condição de comprar um cordeiro. Ou aquele filho de Deus, o israelita, que estava em outra nação. Aí ele orava em direção aonde estava Jerusalém, onde estava o altar, né? O tabernáculo. E ali era feito isso. Só que na época de Moisés, ele só fazia isso como cerimônia, como lembrete para memória. Mas na época de Salomão, que eles faziam isso, que o povo saiu para todos os lugares, aí eles oravam em direção ao santuário. E ali, esse cordeiro era para essas pessoas que não estavam próximas e para os pobres que não tinham condição de comprar um cordeiro para sacrificar. Então era feito esse para todas as pessoas que estavam ali, certo? Continuando. Quarta pergunta: qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Qual que era a festa? Vamos ver na Bíblia, Levíticos 23, versículo 27 e 31. Mas aos 10 deste mês sétimo, né? Mês sétimo, que é o mês de Shir, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Então era isso que acontecia lá. Continuando, porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada de seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo. Isso Deus na presença lá de Moisés. Nos dias de hoje também tem o santuário? Nós vamos ver, certo? Que é o santuário celestial. Quem que está ministrando o santuário celestial? Nós vamos ver também, certo? Continuando. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Olha que interessante, né? Então, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? É a festa da expiação. A expiação dava fim ao ciclo anual das cerimônias. O ano todo tinha várias festas, né? Tinha a festa da primavera e a festa do outono, né? Se eu não me engano. E finalizaram nessa festa do outono com a festa da expiação, certo? Então, em que consistia a purificação do santuário? Para que todo esse serviço? Para que matar cordeiro? Para que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá no Santíssimo e saía de lá? Qual era a intenção? Então, nós vamos ver agora, Levíticos 16, lá está dizendo isso, né? Acontecia o sacrifício diário como nos outros dias, né? Isso é verdadeiro, acontecia. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família, lançava sorte sobre os 2 bodes, né? O sacrifício do bode era oferecido a Deus, o sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo e os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Então, esse sacrifício diário, ele enchia o santo lugar e enchia o santuário. Aí era necessário fazer uma limpeza. Então, o que eles faziam? Eles pegavam 2 bodes, um era tirado sorte, um era para o Senhor, e o outro era deixado vivo, que era o bode Azazel. Aí esse para o Senhor era sacrificado e o sangue dele entrava-se lá no Santíssimo e ele saía de lá, pegava todos os pecados que eram confessados. Como assim? O pecador pegava o cordeirinho, confessava os pecados no ouvido do cordeiro ou do animal que eles tinham levado, e ele pegava uma faca e degolava o bezerro. Então aí esse sangue desse bezerro, desse carneiro, desse cordeiro, no caso desse bode, era levado até o santo lugar. E uma vez por ano era o sangue desse bode, desses 2 bodes que foi tirado sorte, um para o Senhor. Esse bode que era do Senhor era sacrificado e o sangue era espargido no lugar santíssimo. E depois ele saía de lá, quando ele entrava lá, é sinal que foi aceito, porque se ele não fosse aceito, ele era fulminado. Por isso que era amarrado uma cordinha na perna dele com um sininho.
e era puxado para fora se ele não agradasse a Deus. Mas quando ele agradasse, ele saía, aí os pecados que estavam acumulados no santuário eram transferidos para o bode Azazel. Aí esse bode Azazel era levado por um homem no deserto e era soltado lá e ele morria de fome e de sede, certo? Então isso era o sistema de purificação do santuário, certo? Continuando, né? Então, através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. Olha só. Então, o que acontecia? Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento atualmente? Então vamos ver isso na Bíblia, certo? Mateus 27, versículos 50 e 51. E Hebreus 8, versículo 1 e versículo 2. Olha só o que diz lá. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremendo a terra, fenderam-se as rochas. Mateus 27, 50 e 51. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Certo? Olha só que interessante. Então, que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário estava em funcionamento atualmente? Que santuário que está atualmente funcionando? O celestial. Olha só, vamos ler então, olha só o que diz. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu a sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Aquelas coisas, aquelas mortes daqueles animais lá do Santíssimo, do Santo e do Santo Lugar no tabernáculo de Moisés, era uma sombra do corpo que era verdadeiro. Qual que era o corpo? O corpo é Cristo. Cristo veio e morreu. Então aqueles sacrifícios não precisam mais. Quando Cristo morreu, o que aconteceu? O que aconteceu? Deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não o homem, certo? E fora isso, como a gente leu no versículo anterior, rasgou o véu lá do santuário da época que Jesus estava vivendo, dos fariseus lá, o véu rasgou, a ovelha fugiu, né, como está na Bíblia. Então ali findou. Cristo não precisava matar cordeiro, não precisa-se mais matar cordeiro e pegar sangue e espargir, porque Jesus morreu, como diz a Bíblia, né, de uma vez por todas. Jeremias 31, versículo 31 fala sobre isso. Então ele morreu de uma vez por todas. Então, quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Está em Êxodo 25, versículo 40, Apocalipse 4, versículo 5 e capítulo 11, versículo 19. Então vamos ler lá? Vamos lá ver? Então, Êxodo 25, versículo 40, diz assim: Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha só. Apocalipse 4, 5 diz o seguinte: Do trono saem relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, perfeição. Quem que é perfeito? O Espírito Santo, né? Apocalipse 4, 5. Abriu-se então, Apocalipse 11, 19 diz agora assim: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Na onde? No céu. Então esse é o verdadeiro santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Olha só, né? Então, respondendo a pergunta, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista o quê? A arca da aliança lá no céu. Então, a arca da aliança que tinha na terra era modelo do que tinha no céu. Olha que interessante.
A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial: intercessão, como diz em 1 Timóteo 2, versículo 5, e em 1 João, né, capítulo 2, versículo 1, simbolizada pelo serviço diário e julgamento. Em João 5:22 também está escrito isso, Daniel 7, versículo 9 e 10, representado pelo dia da expiação. Olha só que interessante, né? Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste momento. Olha só. Então, quando você peca aqui na terra e confessa os seus pecados simbolicamente não, eles vão, né? Que era simbolicamente, era na época dos animais. Mas quando você confessa os seus pecados, você está confessando aos ouvidos de Jesus. E Jesus, como morreu e deu seu sangue, então, e como você confessou no ouvido do Cordeiro, da oferenda, que é Jesus Cristo que está no céu, ele ouve e ele intercede por você e seus pecados são perdoados, porque Jesus morreu. Ele morreu de uma vez por todas na cruz para pagar esse pecado que você está cometendo, cometeu e vai cometer. A gente só tem que confessar e deixar o pecado. Então, isso é o que Cristo está fazendo lá no céu. Então, se você morrer confessando os seus pecados, se você morrer querendo Deus, buscando Deus, Jesus ele está lá no céu agora como juiz, intercedendo por você, para quando você for falar o seu nome lá, ele vai colocar o nome dele no lugar do seu. Na verdade, vai ser o nome dele, mas as obras dele vão ficar no lugar das suas obras. E os seus pecados não vão ser achados e você vai ser perdoado. Então é assim que é no santuário celestial, né? Jesus, ele também realiza o trabalho de juiz neste momento, certo? Vamos fazer uma recapitulação? O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do quê? Do céu. Era dividido em quantas partes? Em dois compartimentos, o santo e o santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e o outro à tarde. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Para fazer o quê? Intercedendo por nós e nos dar o perdão dos nossos pecados. Então, entenda, Jesus, ele não está mais na cruz, foi tirado e foi colocado no sepulcro. Jesus também não está mais no sepulcro, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, para onde que ele foi? Ele foi para o santuário, o verdadeiro, lá no céu, fazer o quê? Fazer a sua ministração de sacerdote e de sumo sacerdote, o serviço bifásico que se fala. Então hoje ele está no santuário celestial intercedendo por nós. Por isso que devemos confessar os nossos pecados e mudar a vida. Quando você quer Deus de verdade, você quer Deus na sua vida, Deus ele vem e ele habita em você. Ele habita na sua casa, habita na sua família. Ele cura todas as suas feridas, todos os seus traumas. Ele cura porque ele é de verdade. Então você tem que assumir um compromisso com Deus. Qual que é o compromisso? Crer que existe um santuário no céu, como descrito na Bíblia, e que Jesus está lá ministrando por nós. Segundo, reconhecer que Jesus Cristo é o único mediador entre você, eu e Deus. Ele é o nosso mediador, certo? E nós devemos aceitá-lo como seu Salvador, como meu Salvador, a fim de que sejamos absolvidos no julgamento final. Então, isso é o que nós devemos fazer. Que Deus abençoe você e te ajude a querer Jesus. Ajude você a entender que nós temos que desagarrar desse mundo que é ilusão, né? Eu lembro que era criança, hoje já estou com barba e cabelo branco e eu sempre criei em Cristo. Eu quero que você creia e se entregue totalmente a Jesus. Então que Deus te abençoe. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, esteja comigo, com o meu amigo telespectador.
os meus amigos que estão me assistindo. E eu peço que o Senhor visite eles e toque no coração deles, na carne, nas emoções, no sentimento e os ajude, Pai, a entender que o Senhor é tudo. Eu oro agradecido ao Senhor, não porque haja algum mérito em mim, mas nos méritos do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. E eu peço que você seja um ajudador do nosso ministério, né? Que é o Em Verdade, em Espírito. Compartilha o vídeo, dá o seu like lá de gostou do positivinho, porque esse, se você apertar ali, ele mostra que pro YouTube que você gostou e ele vai mandar isso para várias pessoas. Quantas mais pessoas gostarem do vídeo, mais vai ser mostrado em todo o mundo essa mensagem. E você vai ajudar na pregação do Evangelho, certo? Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Ah, e eu esqueci de dizer, né? João 4,24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito com Ele e em verdade, de verdade, sem mentira. Que Deus te abençoe.